Oi, pessoal, nós vamos agora concluir o capítulo 6, que o título é Evitando Abusos e Falsas Práticas. Esse é o terceiro vídeo, no nome de Jesus, vamos fechar, ok? Então, vamos começar com o subtítulo, Os Primeiros Frutos. Há muitos anos havia um ensinamento sobre os primeiros frutos que nos reporta a antiga aliança sob a lei levítica. Tal ensino era centrado no fato de que os primeiros frutos eram levados aos sacerdotes da antiga aliança, que representavam de alguma maneira um corpo de 5 ministros, porque eles eram ungidos. Um problema sério desenvolveu-se quando começamos a nos referir aos 5 ministros como sacerdotes. Lembre-se, mencionamos anteriormente que não entregamos dízimos ou damos ofertas do mesmo modo como fazíamos na antiga aliança. Sob a lei levítica, as pessoas levavam seus primeiros frutos ao sacerdote. Mas na nova aliança, temos um sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo. Alguns podem perguntar, e o ministério dos 5? Eles não eram sacerdotes? Esse ministério não me representa diante de Deus? Não, eles não são sacerdotes. Eles não o representam diante de Deus. Eles representam Deus para você. A palavra do Senhor declara que, sendo cristãos, fomos feitos reis e sacerdotes diante dele. Apocalipse, capítulo 1, verso 6. No livro de Hebreus, é revelado como Jesus tornou-se nosso sumo sacerdote. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, abre parêntese, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, fecha parênteses, porque haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão. Certo é que quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Ora, aquele de que se dizem estas coisas pertencia a outra tribo da qual ninguém jamais havia servido diante do altar. Pois é bem conhecido que o nosso Senhor, descendente de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quando ao sacerdócio. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, alguém que se tornou sacerdote, não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Porquanto sobre ele é firmado, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A ordenança anterior é revogada, porque era fraca e inútil, abre parêntese, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, fecha parênteses, sendo introduzida uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus. Lemos Hebreus, capítulo 7, do verso 11 ao 19, na versão NVI. Observe que na antiga aliança as pessoas podiam aproximar-se de Deus somente por intermédio do sacerdote. Mas não temos de ir a pessoa alguma hoje em dia. Não temos de passar por qualquer sacerdote. Não temos de passar por quem quer que seja, exceto por Jesus. Entendi isso no Congresso Pentecostal de 1937. Então, 1940, havia uma grande controvérsia sobre os primeiros frutos, os dízimos e as ofertas. As pessoas acreditavam que todo o dinheiro pertencia ao pastor. Bem, alguns de nós finalmente usamos de senso comum e saímos de lá e Deus abençoou-nos. Mas você percebe que algumas pessoas realmente tinham a ideia de que o pastor pegava e manipulava todo o dinheiro. De fato, quando pela primeira vez comecei a pastorear igrejas pentecostais, lidava com todo o dinheiro da igreja. Mas você pode ter problemas ao fazer isso. Você precisa de alguém que o ajude a administrar as finanças da igreja. Isso proporciona coisas honestas perante todos os homens. Romanos 12, verso 17. Em uma igreja que ministrei, as metas eram muito bem estabelecidas. Havia diferentes recursos para as diversas finalidades, missões, construção, flores para os doentes, dentre outras. Lembro-me de um ministro que se tornou pastor naquela igreja que deixei. Se eu soubesse como a igreja iria considerá-lo, eu diria a eles que não o contratassem. Ele não teve bons registros. Eventualmente, roubava cada 10 centavos que tivesse.
Eles poderiam tê-lo levado à prisão por desvio de dinheiro. Mas como um dos diáconos disse, não queremos isso nos jornais. Eles deixaram que o ministro fosse embora e finalmente a igreja se recuperou. Hoje, algumas pessoas são honestas e sinceras, mas outras estão apenas tentando ganhar mais dinheiro. Elas não têm fé o suficiente para crer em Deus, então tentam inventar alguns tipos de sistemas. Elas querem que todo o dinheiro pertença a elas. Muitos creem que todos os dízimos pertencem ao pastor. A última igreja que pastoreei pensava dessa maneira. Os membros disseram que queriam que as ofertas de domingo de manhã e da noite fossem destinadas a mim. Eu disse, não, realmente estou indo bem. Vamos apenas retirar as ofertas de domingo à noite e colocar no caixa da igreja, porque ela está precisando. O diácono disse, nós queremos que você receba. Eu respondi, não preciso disso. Retirarei os dízimos e as ofertas de manhã de domingo e colocarei as da noite no caixa geral, porque precisamos construir um novo prédio. Esse é provavelmente um conceito diferente para a maioria das pessoas hoje. Veja, as igrejas em 1940 eram tipicamente pequenas. Era uma prática comum entregar os dízimos e as ofertas do domingo de manhã ao pastor. Como resultado de pôr as ofertas do domingo à noite no caixa geral, tivemos condições de remodelar a parte da frente do auditório, construir novas salas de aula na escola dominical e arrumar a sala do grupo de jovens. Nem todo o dinheiro pertence ao pastor. É muito fácil cair nas valas da estrada da verdade. Vamos permanecer no meio da pista. Fazer do Novo Testamento uma aplicação das técnicas do Antigo Testamento viola todo o princípio da interpretação bíblica, especialmente quando não existe apenas um uso no Novo Testamento do termo primeiros frutos no contexto em que está sendo pregado por alguns ministros. O conceito de primeiros frutos não é usado no Novo Testamento em referência a doações financeiras. Não existe nem mesmo a vaga ideia disso por escritor algum do Novo Testamento, referindo-se o dinheiro ou suporte ao ministério. Primeiros frutos no Novo Testamento refere-se a Jesus Cristo. Ele é o primeiro fruto, o primeiro a ser levantado dos mortos e representa todos aqueles que o seguem. Outro uso desse termo no Novo Testamento refere-se aos primeiros frutos do Espírito na vida do cristão. Em outras palavras, dizem respeito à primeira evidência de sua morada em nós, comparando-a com aquilo que ele fará conosco mais tarde, quando tivermos nosso corpo glorificado. Um outro uso da expressão primeiros frutos é totalmente ilustrativo. Relaciona-se com os primeiros indivíduos a nascerem de novo em um determinado lugar. Depois de examinar muitos ensinamentos que têm levado a mal-entendidos e a problemas de mágoa ao corpo de Cristo, vamos prestar atenção à maneira bíblica de prosperar. Subtítulo: O padrão bíblico, receber e dar. Uma das passagens mais interessantes no Antigo Testamento descreve como os israelitas foram levados cativos à Babilônia e como finalmente permitiram que retornassem à sua casa, Jerusalém. Eles se reuniram ao atravessarem os muros, o sacerdote Esdras leu para eles a lei de Moisés e os levitas deram-lhe a explicação. Vamos ler o relato de Neemias no capítulo 8. E leram o livro na lei de Deus e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Disse-lhes mais: Ide e comei as gorduras e bebei as doçuras e enviai poções aos que não têm nada preparado para si. Porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então, todo o povo se foi a comer e a beber e a enviar porções e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhe fizeram saber. Neemias, capítulo 8, verso 8, 10 e 12. Perceba o que aconteceu. Depois que as pessoas ouviram a palavra de Deus, Neemias disse-lhes que celebrassem com alegria. Eles comeram, beberam e compartilharam com quem não tinha coisa alguma.
No Novo Testamento, Jesus disse aos seus discípulos: de graça recebestes, de graça dai. Mateus capítulo 10, verso 8, parte B. Este é o padrão bíblico. Isso é o que o cristianismo ensina. Você recebe, então você dá. Vamos olhar uma outra passagem das Escrituras que menciona dar aos pobres. Porventura, não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixe livre os quebrantados, e que despedace todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com os famintos, e recolhas em casa os pobres desterrados? E vendo nu, o cubras e não te esconde daquele que é da tua carne? Então romperá a tua luz como da alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante de tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Isaías capítulo 58, do verso 6 ao 8. Qual é a impressão que você tem desses versículos sobre a recompensa de dar aos pobres? Será que o doador receberá de volta o que deu, ou receberá uma porção muito maior? Como mencionei anteriormente, uma das ideias divulgadas pelos pregadores é que eles são representantes de Jesus e ungidos como ele, e você deve ofertar-lhes, pois assim receberá uma grande quantia em retorno aos que doaram. Isso está de acordo ou vai contra o que Jesus e Paulo ensinaram sobre a inspiração do Espírito Santo no Novo Testamento? Subtítulo: o que Jesus disse a respeito de dar aos pobres. Algumas das doutrinas focadas no dinheiro que circulam por aí têm implícita a ideia de que somente o ministro altamente ungido representa o Senhor. Vamos ler no Evangelho de Mateus para vermos quem representa o Senhor. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mateus capítulo 25, verso 34 ao 40. Observe que Jesus disse que ele estava sendo representado pelos pobres. Quando Jesus apareceu para Saulo de Tarso, que perseguia a igreja em larga escala, ele disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9, verso 4. Naquele momento, Jesus assumiu que representava toda a igreja. Inconfundivelmente, o próprio Jesus declarou que os cristãos pobres e todo o corpo de Cristo o representam, tanto quanto os 5 ministros. Em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, o apóstolo Paulo escreveu: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portanto, quando der ao pobre, dê como se fosse ao Senhor. Deus irá abençoar esse gesto. Quando você dizimar e der ofertas para a sua igreja, faça como se fosse ao Senhor. Deus o abençoará. Quando der uma oferta ao ministro ou a quem quer que seja, faça como se fosse ao Senhor. Note que você não tem de responder a apelos por ofertas sensacionalistas para doar de maneira efetiva e produtiva ao corpo de Cristo. Paulo instruiu-nos a dar de acordo com o propósito em nosso coração. Certamente haverá ocasiões em que o Espírito de Deus nos guiará a darmos suportes a uma causa em particular. Sendo assim, devemos obedecer ao Espírito de Deus. No entanto, na maioria das vezes devemos ser sistemáticos em nossas ofertas. Devemos dar apoio à nossa igreja local por meio dos dízimos, bem como encontrar ministérios que produzam bons resultados e colocar o propósito da semente fielmente nesses ministérios.
Qualquer doação poderá ser lucrativa e qualquer doação não terá proveito algum para o doador. O que conta é que ele deve fazer isso como se fosse para o Senhor. Existe uma certa discussão iniciada há poucos anos sobre a transferência da riqueza do mundo para a igreja. A ideia é fundamentada em uma parte da Bíblia que diz: mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Provérbios 13, verso 22, parte B. Aparentemente, alguns têm emprestado isso para dizer que chegará um dia em que o povo de Deus terá o suficiente para a obra do Senhor. Dinheiro transferido para nós, vindo da riqueza do mundo. Primeiro, não acredito que possa ver alguma coisa a respeito no Novo Testamento, especialmente nos termos em que supostamente devemos crer que Deus fará. Sempre sobre muito cuidadoso sobre construir uma doutrina ou uma crença básica por meio de uma única passagem. Jesus disse: mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. Mateus 18, verso 16. Estou certo de que se a igreja fizer o seu trabalho atuando para que almas sejam salvas, haverá mais pessoas dando dízimo para a obra de Deus. Mas creio que devemos ser cautelosos com a cobiça. Não nos devemos preocupar em transferir o dinheiro dos pecadores para as nossas mãos. Nossa intenção deve ser a de ganhar seu coração para o reino. Devemos estar cientes de que eles devem receber o que nós temos, a vida eterna. E nós devemos receber o que eles têm, os bens materiais. Paulo disse aos Coríntios: pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós. Segundo Coríntios, capítulo 12, verso 14, parte B. Como ministro, ele não estava interessado no dinheiro das pessoas, mas nas almas. O apóstolo João disse o seguinte sobre alguns ministros que viajavam com o evangelho: porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. 3 João 1,7. Outras traduções desse versículo enfatizam esse ponto, não aceitando nada do ateu, não tirando nada das pessoas do mundo e se recusando a tirar qualquer coisa dos pagãos, não aceitando ajuda de não cristãos. Paulo disse aos Coríntios: pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós. Segundo Coríntios, capítulo 12, verso 14, parte B. Como ministro, ele não estava interessado no dinheiro das pessoas, mas nas almas delas. O apóstolo João disse o seguinte sobre alguns ministros que viajavam com o evangelho: porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Nosso trabalho não é tentar tirar a riqueza do mundo, mas sim usar fielmente a riqueza de que já dispomos para propagar o evangelho. Se todos os cristãos simplesmente ofertassem à igreja, haveria mais do que suficiente para fazer qualquer coisa de que se necessitasse. As estatísticas indicam que 20% dos membros da igreja proporcionam 80% do seu rendimento e os cristãos americanos dão apenas 6% para a obra do Senhor. Imagine como estaríamos se essas porcentagens estivessem onde deveriam estar. A Bíblia realmente nos ensina que a igreja retornará com Jesus depois da tribulação e ele estabelecerá o seu reinado de 1000 anos na terra. Herdaremos toda a riqueza dos pecadores naquele momento. Não vejo coisa alguma no Novo Testamento ao qual diga que devemos estar preparados para receber esse dinheiro agora. Pelo contrário, precisamos estar concentrados em buscar o coração daqueles que não são salvos e usar fielmente as finanças que já temos. Subtítulo: Uso de artifícios. Pela experiência de mais de 70 anos no ministério, lembro-me de diversos artifícios usados pelos pregadores para atrair a atenção das pessoas e obter uma grande resposta aos seus apelos. Apesar de se supor que haja muitos artifícios novos, hoje muitos deles existem há décadas. Tenho visto alguns deles irem e voltarem várias vezes. Alguns recursos são absolutamente ridículos e, de fato, parecem funcionar apenas para ilustrar o quanto as pessoas não aprenderam e o quanto são supersticiosas. Elas são prisioneiras do reino espiritual e não vivem nele. Há alguns anos, alguém no rádio falou sobre uma fita vermelha que seria enviada ao ouvinte se lhe fosse remetida uma oferta de $10
Supostamente isso tinha um poder sobrenatural. Se a pessoa fosse gorda, emagreceria usando a fita. Se fosse muito magra, a fita ajudaria a ganhar peso. Então alguém teve a ideia das carteiras abençoadas. As pessoas poderiam recebê-las enviando uma oferta de $25. Os interessados deveriam colocar a carteira no bolso e esperar miraculosamente que ela ficasse cheia de dinheiro. Depois de carregá-la por algum tempo, as pessoas a abririam e supostamente encontrariam o dinheiro necessário para pagar suas contas. Sei que seria impossível que qualquer um fosse enganado por algo tão tolo, mas muitos enviaram o dinheiro e usaram as fitas vermelhas e as carteiras abençoadas. Outro artifício podem parecer mais dignos de crédito e capazes de convencer. Nos anos de 1950, ouvi pelo rádio um pregador pedir às pessoas que enviassem a ele uma oferta e um pedido de oração. Ele prometeu que tiraria cada pedido que recebesse, levaria com ele em uma viagem a Jerusalém e oraria por eles na tumba onde Jesus fora enterrado. Ouvi que ele recebera sacos cheios de correspondências. Milhares de pessoas queriam que ele orasse pelos seus pedidos naquele lugar especial. Não há registro nas Escrituras que sugestione que Deus ouviria e responderia uma oração em uma tumba em Jerusalém com mais intensidade do que em qualquer outro lugar, seja no quarto ou no trabalho. O importante não é quem ora nem onde, mas se você crê em Deus fundamentado na sua palavra. A oração em Jerusalém é apenas mais um artifício. O que o pregador realmente queria era receber mais ofertas, e ele desejava mais nomes que pudessem colocar em sua lista de correspondência para promover com mais apelos. Às vezes, o artifício é tão súbito que até mesmo a pessoa que promove pode enganar-se ao pensar que aquilo que faz é genuíno. Há alguns meses eu olhava um panfleto de uma igreja enviada para mim. Eu recebo muitos. Um dos eventos que se realizaria na igreja, o qual estava sendo promovido, era uma especial Noite da Porção Dobrada. O panfleto dizia: venha crendo e receba a sua porção dobrada. Este item me chamou a atenção porque me lembrei de ter ouvido porção dobrada há 50 anos. Era como se uma pessoa tivesse a ideia e várias pessoas pelo país entrassem na dança. O problema com os trabalhos da porção dobrada é que a ideia de que cada cristão receba a porção dobrada do Senhor não é bíblica. Uma porção dobrada do quê? Esse conceito foi desenvolvido por meio da história de Elias e Eliseu no Antigo Testamento, em que ambos foram ungidos ao serviço profético. Elias disse: pede-me o que quiseres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. 2 Reis, capítulo 2, verso 9, parte A. Eliseu disse que queria a porção dobrada do espírito de Elias. O resto da história nos diz que Eliseu obteve essa condição quando, ao ver Elias subir na carruagem de fogo, o manto do profeta caiu sobre ele. O registro bíblico mostra que Eliseu realmente recebeu o dobro da unção de Elias e realizou 2 vezes mais milagres. Houve pelo menos 2 razões pelas quais Eliseu recebeu a porção dobrada. Primeiro, ele foi ungido para ser um profeta, assim como Elias. Segundo, Elias disse que ele deveria pedir o que quisesse. O que qualifica hoje as pessoas a receberem uma porção dobrada, a pedirem por ela. Elas estão pedindo porção dobrada de coisas materiais ou de assuntos espirituais. De qualquer modo, não há base bíblica para nenhum dos 2 casos. Deus já fez a promessa de suprir todas as suas necessidades. Como elas podem ter uma porção dobrada de tudo? Todo cristão tem uma unção do Espírito em seu interior. A Bíblia diz: e a unção que vos recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, com ela vos ensinou, assim nele permanecereis. 1 João, capítulo 2, verso 27. Portanto, por que um trabalho voltado para a porção dobrada? Sem dúvida, muitos ministros usam essa ideia com o desejo de abençoar as pessoas, mas eles prometem algo que não podem dar.
E a razão para agendar um trabalho especial é receber mais pessoas para participarem do trabalho da igreja. Creio que os ministros devem ser realmente cuidadosos sobre o que patrocinam ou promovem. Eles também devem estar sempre certos de que seus motivos são puros. E aqui nós concluímos o capítulo 6, no nome de Jesus.